Olá pessoal! Vamos a mais uma super matéria elaborada por nossa equipe, confira aí. E seu pai? A pessoa tá aqui na tua casa, né? Não vai comigo. Mas eu trabalho na dela. Ei, filha. Vai, não vai comigo. Aí, ó, teu pai te chamou. Tá gritando na minha tua? Eu quero estar aqui. Mas a pessoa tá aqui. Você é doida, mano? Bora, meu filho, deixa esse corno aí. Você viu que a matéria hoje é sobre esse comportamento das mulheres. Olha o que o feminismo fez com elas. Além de desfigurarem, as deixando parecendo um homem, ainda estão totalmente desequilibradas. Confira mais essa matéria. Mulher mata o marido e foge com os 3 filhos e ela está em local desconhecido. A família aparentemente feliz. João Paulo é casado com Patrícia e eles têm 3 filhos. Um dia a vizinhança escuta um barulho vindo da casa deles e a Patrícia é vista saindo com as crianças. A polícia é chamada e encontra João Paulo morto. A família chega e descobre que Patrícia matou João Paulo durante uma discussão. Mas por que a discussão chegou a esse ponto? E a Patrícia, onde ela está? Ela vai se entregar? Ela diz o quê? Que é legítima defesa? A qualquer momento ela pode se entregar à polícia e a polícia tenta esclarecer o que aconteceu. Reportagem na tela. Patrícia matou João Paulo e fugiu com os filhos do casal. João Paulo foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Pedreira com vida, porém não resistiu aos ferimentos. Familiares entraram em contato com Patrícia. Eles tentam convencer a mulher a se entregar. Vai se entregar na delegacia e vai deixar isso? Você vai deixar as crianças na delegacia? Não, por que eu vou deixar minhas filhas na delegacia? Você vai deixar elas com quem? Daí eu tenho família, depois eu resolvo. Entendi. Amanhã você vai se entregar? Amanhã eu vou. A mulher demonstra frieza depois de ter tirado a vida de João Paulo. Infelizmente aconteceu, não era para ter acontecido, mas aconteceu. Como que tá se passando como coitado só porque morreu. O crime aconteceu em Americanópolis, zona sul de São Paulo. E tem mais, está se espalhando pelo Brasil. Veja este caso que a mulher mata o marido, sendo simplesmente absolvida. Hoje tem a desculpa do esgotamento emocional, o homem é tóxico. Elas usam a Lei Maria da Penha para se vitimizar. Será que a mulher é tão boazinha assim? Confira agora o que diz esta juíza feminista em entrevista a um podcast. Mensagem do Adriano, ele mandou. Juíza, a senhora não acha que acontecem muitas denúncias falsas e isso pode prejudicar o homem na sua vida profissional e familiar? E se, caso a palavra da mulher for a única prova, a senhora acredita na mulher mesmo se for a única prova? E se ela estiver mentindo? Olha, aí a gente até conversou isso, né? Então, muitas vezes, a mulher, só temos depoimento da mulher, porque o crime de violência doméstica ele é praticado dentro de casa, muitas vezes, sem testemunhas. É um crime praticado na clandestinidade. Mas o que a gente faz com o depoimento da mulher? A gente revisa esse depoimento. A gente vê o que ela falou na delegacia, vê o que ela está me falando ali agora, vê se tudo coincide, pergunta quais foram as lesões, como elas foram produzidas. Se o depoimento dela sair todo corretinho, a gente normalmente condena. Porque não há contradição no depoimento da vítima e no juizado da violência doméstica, o juiz é juiz de ambas as partes, já disse e repito. Mas no juizado da violência doméstica, a palavra da vítima ela tem um peso maior do que nos outros juízos, justamente por conta dos crimes serem cometidos normalmente sem a presença de testemunha. Se tiver testemunha, então, que viu a agressão e que confirma todo o depoimento, está tudo conforme, andando na mesma direção, aí a solução efetivamente é a condenação. Você ouviu bem como está a Lei Maria da Penha? Isso que está acontecendo Brasil afora, impactou nas relações dos casais. Lembre-se que Deus fez homem e fez mulher, complementares, cada um com um papel distinto na sociedade. Deus, em sua sabedoria, fez o homem ligado à testosterona e força, e a mulher com seu papel biológico e hormonal, para priorizar a família. Hoje, com o feminismo, estão tentando inverter os papéis, e a mulher que acaba entrando nessa onda feminista, perde a delicadeza feminina, e se torna essa pessoa agressiva e descontrolada. Confira mais esses vídeos,
E o depoimento de uma juíza que luta pela verdade, contra o feminismo. É chocante. Você está gostando desta matéria? Que tal dar um joinha neste vídeo, e se não é inscrito, aproveite para se inscrever, assim você colabora com o nosso trabalho. Vamos continuar a reportagem. Mulheres mentem. A violência doméstica contra os homens também. A gente sabe o poder que a gente tem. E a mulher é muito mais emocional, ela joga muito mais com o emocional. A violência psicológica, tem muito mais mulher que faz violência psicológica com homem do que homem que faz com mulher. Eu não sei o poder que eu tenho de mexer com a mente do meu marido. Óbvio. Agora que eu tô com uma filha, é mais fácil ainda. A gente não tá em defesa dos homens, a gente tá em defesa da verdade. E caráter, pra mim, não tem sexo. Sim. A gente simplesmente abriu os olhos para um movimento que é maléfico às mulheres. Vejo o feminismo assim. Vocês recebem muito caso de violência doméstica contra homens? Bastante. Teve um que falou assim pra mim: Karen, o que eu faço? Eu já fui na delegacia, o delegado falou pra eu ir pra casa e esquecer isso. A outra delegacia que eu fui, o policial riu da minha cara. O que eu faço? A gente se espantava muito com algumas denúncias e também com algumas denúncias na vara de violência doméstica, mas o tempo nos levou a verificar o tempo e a estatística. 80% das denúncias de abuso são falsas no Brasil. Isso é uma luz que acendeu de alerta imensa, do tamanho do sol. Não vamos embarcar e também não vamos negligenciar, lógico, as denúncias, mas vamos passar a olhá-las já com a experiência de quem tem uma estatística de 80% de falsas denúncias. A segunda turma do Supremo absolveu um homem condenado por estupro de vulnerável após a suposta vítima mudar o depoimento 6 anos depois da acusação. Maior de idade, ela afirmou que nada aconteceu entre eles. O homem foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão com base no depoimento da vítima. A menina tinha 12 anos quando o estupro teria acontecido. Mas aos 18 anos ela mudou a versão. Disse que, na verdade, manteve relações sexuais com um colega da escola. O reflexo desse feminismo você percebe com a entrevista da advogada Jamile. Em seu canal tem mais matérias sobre estes assuntos. Depois você confere lá. O que me parece é que esse excesso de leis, que eles chamam de leis feministas, né, está causando um abalo nas relações interpessoais entre homens e mulheres. A gente vê, saiu um índice da demografia japonesa esses dias, que o Japão, só ano passado, diminuiu 1 milhão de pessoas da sua população. É uma tragédia isso aí, né? A população japonesa está desaparecendo. E no Brasil, alguma coisa ainda incipiente, mas parecida, está acontecendo. A gente está tendo uma população mais velha e menos jovens estão surgindo, né? Você acha que o fato dessas legislações que atrapalham as relações interpessoais podem causar um impacto futuro, demografia brasileira, por exemplo? Com toda certeza. Você deu 2 exemplos. O primeiro muito próximo, que seria o Brasil, e o segundo, o Japão. Olha só, você falou do Japão, lá a gente reclama da lei brasileira, mas a lei japonesa é muito mais complicada para o homem. Por que eu estou falando isso, negão? Eu tenho um caso, inclusive esse cliente está vindo do Japão, eu vou entrevistar ele no meu canal no dia 5, vai ser um programa gravado, e ele é um pai japonês, um pai brasileiro, mas que teve um filho no Japão. E a dificuldade dele de conseguir a guarda do filho, porque não tem previsão legal nesse sentido. Então, olha a dificuldade aí. Agora, voltado para o Brasil, referente à questão de relacionamento, você percebe que está crescendo muito, negão, tenho plena certeza que você já viu, Esther, você já viu vídeos de homens ou até mesmo de mulheres indo externamente, perguntando, entrevistando as pessoas: você namoraria com fulano se ele recebe menos de 2 mil? Você, como é que você se considera em tal situação? Muitos comentários, ou até mesmo de mulheres comentando, dizendo que não consegue mais se relacionar com os homens. Vão para as festas, o homem não consegue mais, o homem não se aproxima mais da mulher no evento. Por que isso está acontecendo? Se você for analisar os grupos da machosfera, o maior tema é: qual a implicação legal de hoje eu dizer para uma mulher: olha, você está tão bonita,
Será que nesse momento ela não vai ser considerada assediada? Vou te dar um outro exemplo do que está acontecendo. Entrevistadores, jornalistas, quando estão lá fazendo a sua entrevista, naquele momento, chega uma mulher e beija, ou faz um carinho, ou pega aqui. Não é assédio. Mas se isso aconteceu ao contrário, a imprensa já começa a falar, a jornalista já vai a público dizendo que foi vítima de assédio. Então, o cara já é condenado. Sim, publicamente, né? Então, hoje o homem ele está mais retraído, ele está mais preocupado. Quais as implicações legais nesse caso especificamente? E sim, vai ter uma diminuição, na realidade já está tendo uma diminuição. Porque quanto mais o homem conhece a sua volta, o que está acontecendo, mais ele fica retraído e mais ele toma os devidos cuidados. Conforme as falas da advogada Jamile, pode-se comprovar com diversos outros depoimentos de mulheres na internet. Vejam neste caso. É uma tristeza de um comentário, dá uma olhada. Estão acabando com a família tradicional, com esse excesso de leis que furtam os homens do seu relacionamento. Estou divorciado e continuarei só e feliz. Aí nós temos aqui duas questões. Eu vou dividir esse comentário em duas partes. A primeira parte é sobre o excesso de leis que furtam o homem no relacionamento. Não é só um excesso de leis, né? Deve estar falando provavelmente da lei de Maria da Penha e tal. Não é só isso. É toda uma cultura que foi intencionalmente montada para que os homens recuassem e não quisessem, não soubessem mais se eles podem ou não ser homens, para que eles começassem a ser tolhidos enquanto homens. Há um tolimento do masculino no nosso mundo e também do feminino. E uma coisa exacerbada dos defeitos de cada lado. É isso que está acontecendo hoje nos nossos tempos. Não é só o homem que está sendo tolhido, a mulher também está sendo tolhida. A mulher feminina e o homem masculino. Agora, se inverter os papéis, aí está sendo aceito, né? A mulher masculinizada e o homem sensível, feminino, isso está sendo aceito. Com isso, o que acontece? Uma bagunça generalizada e aí um não sabe como é, o que deve ser e vira uma geleia. E os relacionamentos não tem como dar certo dessa maneira. Porque existe no nosso inconsciente um padrão ancestral, né? Uns desejos ancestrais. Então a mulher, ela anseia que o homem seja dessa maneira, que seja protetor, que seja provedor. E o homem anseia também que a mulher seja feminina, que ela nutra o lar, que ela lhe dê um lar, porque ele dá a casa, mas só uma mulher consegue dar um lar para um homem. E aí quando você inverte os papéis, não sai absolutamente nada, apenas bagunça generalizada e muita frustração e muita reclamação. Mas eu também quero comentar principalmente o segundo ponto que ele continuarei só e feliz. Amigo, eu não sei quem foi que te enganou, né? A nossa cultura tá completamente hoje pró-divórcio. Sim. Tá cada vez mais, porque as pessoas que se relacionaram, se casaram, se divorciaram, elas se sentem libertas, né? Acham que o casamento, o matrimônio, ele é um cativeiro. E aí, quando elas se libertam, se sentem assim, né? Um passarinho que fugiu da gaiola. E começam a propagar toda aquela ladainha sobre eu sou mais feliz agora, eu tô melhor agora, o matrimônio, o casamento é uma coisa horrorosa, ultrapassada e tal. Qual é a principal questão? As últimas gerações não foram ensinadas, né? Não aprenderam o que é um relacionamento, o que é um namoro, o que é um casamento, um matrimônio, para que serve isto, qual é a finalidade disto. E aí estão completamente perdidas e iludidas. Então, acham, por exemplo, que o namoro, aquela fase de continho de fadas, onde as pessoas se iludem porque estão apaixonadas, é a coisa em si, que vai durar para sempre, tanto a paixonite e o sentimento, quanto o namoro. Quando, na verdade, o namoro foi uma fase criada para as pessoas se conhecerem, saberem se elas querem se casar com aquela pessoa. E essa é a única finalidade do namoro. Você conhecer uma pessoa com quem você quer casar. E aí você tem um namoro. Segunda fase, noivado. E aí tem muita gente que pula essa fase, né? Namoro e depois o noivado, não tem noivado, é namoro, casamento. O noivado é uma preparação para o casamento. Então no namoro você descobre quem é a pessoa. Se ela serve para você, se você serve para ela, se vocês têm umas coisas em comum. E se vocês querem se casar. Descobriu que vocês querem se casar? Noivado.
O noivado é uma preparação para o casamento. Tanto uma preparação material, né, aí da sua casa, você começa a montar as coisas, juntar dinheiro, você começa a preparar a questão da cerimônia, quanto uma preparação um pouco mais profunda, mais psicológica, né? Você começa a descobrir, olha, a gente precisa aparar essas arestas, a gente precisa entender isso daqui, naquilo ali, para o negócio funcionar. Quando chega no casamento, né, a coisa chega mais redonda se for dessa forma, consciente. Agora me diz, quem que faz isso? Quase ninguém. Eu não fiz. Não fiz. Tentei fazer, assim, um pouco que eu sabia, mas não deu para fazer da forma como seria melhor. E por que isso acontece? Porque nós não fomos instruídos a pensar dessa maneira, a ver as coisas dessa forma faseada, né? E antigamente era mais fácil. As famílias eram muito mais unidas e as mães, os pais, as avós, as tias, né, orientavam as moças principalmente. Os pais orientavam os filhos para que eles fossem cavalheiros, para que eles soubessem os seus papéis, né, e qual seria a fase, né, que eles estariam vivendo e o que deveria ser feito. Hoje a gente foi simplesmente largado no mundo, as últimas gerações, né? Então termina nisso que nós estamos. Agora, continuarei só e feliz. Você vai continuar só e feliz apenas se essa for a sua vocação. E aí é uma coisa também que a galera de hoje não consegue compreender, né? Casamento, matrimônio é vocação. Tem gente que não tem essa vocação. Tem gente que tem a vocação para viver só servindo os outros, como os monges, né? Os monges, eles vivem em reclusão e eles têm vocação para serem sacerdotes, monges. Eles não têm vocação para o casamento, o matrimônio. Agora, meu amigo, se você não tiver essa vocação, em algum momento da sua vida você vai se frustrar, você vai sentir aquela amargura de quem nunca construiu nada. É comum em pessoas com 40 e poucos anos, que construíram coisas muito materiais, né? Trabalharam muito, mas não construíram família, e têm a vocação no matrimônio, elas começam, meu Deus, eu não construí nada, eu não fiz nada da minha vida, eu fiz um monte de coisa, mas ela começa a dizer que não fez nada, que não construiu nada, que não conseguiu nada, é um monte de nada, porque o que era a vocação dela, ela não realizou. Então, muito cuidado para não cair nas falácias deste nosso mundo atual, que te vende uma falsa felicidade, dizendo que você, vivendo só, vai ser feliz, porque você é livre, você faz o que você quiser. Mas se você não estiver atendendo o seu chamado e a sua vocação, você vai ser profundamente infeliz. Obrigado por acompanhar até aqui. Agora se liga nesta dica. Antes de fechar qualquer compra online, acesse nosso site cupommestre.com.br. Os melhores cupons e ofertas das melhores lojas da internet estão te esperando. Se na próxima compra você não pegar cupom em nosso site, vai acabar se relacionando com uma feminista daquelas bem tóxicas. Até a próxima.